irmãos que abram as suas Bíblias na carta aos Coríntios, primeira carta, capítulo número 6. A nossa intenção hoje é concluir o capítulo de número 6, se assim o Senhor nos conceder da sua graça. Tenho certeza que o Senhor Jesus Cristo vai nos ajudar para nós completarmos a carta nessa noite. Nós encerramos o estudo, meus irmãos, na terça-feira passada, no versículo de número 11, mas eu gostaria de continuar no versículo 11 a partir de hoje. Nós fizemos alguns apontamentos muito rápidos no verso, mas vale aqui nós pararmos um pouquinho nesse texto, porque ele tem aqui 3 doutrinas importantíssimas que nós cristãos precisamos conhecer. Todos encontraram? 1 Coríntios capítulo 6, a partir do verso 11, a palavra do Senhor diz assim: alguns de vocês eram assim, mas vocês foram lavados do pecado, separados para pertencer a Deus e aceitos por Ele, por meio do Senhor Jesus Cristo e pelo Espírito do nosso Deus. Meus irmãos, nós temos aqui nesse verso 3 importantes doutrinas da Bíblia Sagrada. A primeira delas, a purificação pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, através da morte do Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário, a justiça de Deus foi cumprida, e ali o justo morre pelo injusto. E quando isso acontece, através do sangue que Jesus Cristo derramou na cruz do Calvário, os pecados dos fiéis puderam ser purificados para a glória de Deus Pai. Se você puder abrir a sua Bíblia na primeira carta de João, capítulo 1, nós vamos ver a palavra de Deus reafirmando essa certeza que os cristãos têm de que os seus pecados já foram lavados, já foram perdoados, já foram purificados por causa daquilo que Jesus Cristo fez ao morrer por cada um de nós. Louvado seja o nome do Senhor. 1 João capítulo 1, todos os irmãos encontraram? Verso de número 7, a palavra do Senhor diz assim: porém, se vivermos na luz como Deus está na luz, então estamos unidos uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos limpa de todo pecado. Irmãos, é uma ilusão a gente pensar que não há pecado na igreja. Eu quero esclarecer bem isso para os irmãos. A maior ilusão que um cristão pode ter é de que existe igreja que não tem pecado dentro dela. Esse é um jargão pentecostal, é uma fala muito utilizada. O pecado está entrando na igreja. O pecado sempre esteve na igreja, porque cada um de vocês é um pecador perdoado. Você não está perfeito ainda, você peca. Aqui dentro eu tenho muitos pecados que foram cometidos hoje, que eu creio que o sangue de Jesus Cristo vai purificar cada um deles, porque Ele venceu na cruz para nos purificar. E nós precisamos recorrer a essa promessa bíblica. Você pode constantemente, por falhas diversas que nós cometemos, falhamos em pensamentos, falhamos em julgamentos, falhamos em atitudes, falhamos até no falar, mas nós precisamos recorrer à promessa que nós temos de que Jesus Cristo derramou o seu sangue para a nossa purificação. Pecar é vergonhoso, mas mais vergonhoso do que pecar é não confiar que os nossos pecados foram purificados pelo sangue de Jesus Cristo. Então talvez você aqui nessa noite seja alguém que reconhece que há pecado na sua vida. Eu quero lhe apresentar a cura para o pecado da humanidade, que é o sangue que Jesus Cristo derramou por cada um de nós. Se você falhou, se você desagradou o Senhor com alguma atitude, você pode orar com fé: Senhor, eu sei que eu pequei, eu sei que eu falhei, eu sei que eu fui mentiroso, eu sei que eu fui enganador, eu sei que eu fui prepotente, mas Senhor, me perdoa, purifica-me no sangue de Jesus Cristo. E esse Deus que é compassivo, que é misericordioso, passa você pelo chuveiro da graça, lava você no sangue de Jesus Cristo, e você sai purificado, alvo mais do que a neve, para a glória de Deus Pai. Quantos têm essa certeza que podem agradecer ao Senhor Jesus Cristo? Então, todos aqueles que são da fé foram lavados no sangue de Jesus Cristo.
E somente por causa do sangue que Deus nos aceita. Irmãos, esse é um pensamento que nós precisamos adquirir. Deus não aceita você pelas obras que você pratica, porque por melhor que você seja, as suas obras ainda são insuficientes para que Deus aceite você. É necessário algo que una você com Deus. A palavra diz que existe um único mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. O único que pode nos unir com Deus é o Senhor Jesus Cristo. Se você tem direito de orar hoje, é porque Cristo entregou a vida por você. Se você tem direito de adorar hoje, é somente porque Cristo morreu por você. Porque as suas obras não são suficientes para você se tornar aceitável perante o Senhor. Ninguém é bom bastante a ponto que o Deus Santo aceite. Mas a partir do momento que nós fomos lavados no sangue de Jesus Cristo, quando Deus olha para nós, Ele já não vê mais o Sérgio pecador, mas Ele vê o seu Filho em mim, e por causa do Filho Ele me aceita em sua presença. Está na Bíblia isso, pastor? Está. Hebreus capítulo 10, verso de número 19. Vamos verificar esse texto? Por confiar nas obras, muitos irmãos ficam com vergonha de falar com Deus quando alguma coisa ruim acontece, né? Quando o pecado é praticado, a gente fica morrendo de vergonha, porque a gente pensa que Deus nos aceita por aquilo que fazemos ou deixamos de fazer. Não é verdade. Deus nos aceita por aquilo que Cristo fez por nós na cruz do Calvário, e esse gesto de Cristo ao morrer por todos é o que deve nos encorajar a vivermos uma vida nova, uma vida diferenciada. Hebreus 10, o verso de número 19, nós temos um convite aqui. É o convite que eu quero fazer para vocês hoje, para que vocês nunca mais confiem em vocês mesmos, mas confiem totalmente naquele que entregou a vida por cada um de nós. A palavra diz assim: por isso, irmãos, por causa da morte de Jesus na cruz, nós temos completa liberdade de entrar no lugar santíssimo. As traduções mais antigas dizem assim: tende, pois, ousadia para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus Cristo. Você não entra na presença de Deus por obra nenhuma que você pratica, viu? Não é pelas suas muitas horas de oração, não é por todas as vezes que você leu a Bíblia. É muito bom fazer isso, continue fazendo isso, mas não apresente isso para Deus, que se você apresentar, Ele não te aceita. Você tem que entrar no santuário, na presença de Deus, vazio. Senhor, eu não tenho o que te apresentar, eu sou pecador, eu sou falho, mas eu tenho um acesso que me foi garantido. Está aqui o sangue do teu filho na minha vida, me aceita na tua presença. E o Pai fala: vem, aleluia. Por causa do sangue você pode entrar, por causa do sangue você tem acesso. Nós precisamos, irmãos, confiar menos em nós e mais no Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. A nossa religião é Cristo. Se você tem feito a sua religião baseada em obras, baseada no seu conhecimento teológico, você não entendeu o cristianismo ainda. Tudo que acontece em nós acontece por causa daquilo que Jesus Cristo fez. Você pode glorificar o Senhor Jesus Cristo por isso, então? Jesus Cristo tem que ser o centro de tudo. Então esse é o primeiro assunto do verso 11, a lavagem do sangue. Nós fomos lavados, e essa lavagem do sangue nos purificou. O segundo assunto é que nós fomos santificados, separados. Está escrito aqui, volte lá por favor, em 1 Coríntios capítulo 6, e no verso de número 11, e nós vamos ver aqui a segunda afirmação do apóstolo a nosso respeito. Ele diz assim: vocês foram lavados do pecado e foram separados para pertencer a Deus, ou santificados em algumas traduções mais antigas. Irmãos, o que é santificação? Nós vamos ter em tempo oportuno um estudo bastante longo sobre o tema, porque o tema santificação causa um pouco de confusão em alguns irmãos. Para alguns irmãos, santificação é um cabelo que não está cortado, é uma roupa que está até no pé, é a ausência de maquiagem, de uma base na unha, o rapaz não usar a bermuda, só usar a calça comprida. Para algumas pessoas, santificação é isso. A Bíblia não diz que santificação é isso. Santificação é separação, é o resultado da nossa união com o Senhor Jesus Cristo.
A partir do momento que eu creio no Senhor Jesus, acontece a primeira etapa da santificação, que nós chamamos de santificação posicional. Eu deixo de ser treva e eu passo a ser luz. Em Colossenses capítulo 1, verso 13, abra sua Bíblia por gentileza. Hoje nós vamos recorrer mais à Bíblia do que nos outros estudos. Colossenses 1, verso 13, nós vamos ver aqui a santificação posicional. Todos vocês que já têm fé em Jesus Cristo, vocês já são santos, segundo a palavra de Deus. Esse papinho que está correndo no corredor agora, fulano não é santo. Se é crente, é santo sim, para a glória do nome de Jesus. Pode não ser tão maduro, pode não estar tão consagrado a Deus, mas que é santo é. Colossenses capítulo 1, verso 13. Todos os irmãos encontraram? Vou aguardar. Colossenses está depois de Filipenses, antes de 1 Tessalonicenses, já no último quarto da sua Bíblia. Todos os irmãos encontraram? A palavra diz assim: Ele nos transportou do império das trevas para o reino do seu Filho amado, ou para o reino do Filho do seu amor. Isso é santificação posicional. Eu estava no império das trevas, eu era filho do diabo, os meus pecados me mantinham em treva. Mas a partir do momento que o Salvador entra na minha vida, Ele com o braço forte, aleluia, Ele me arranca das trevas e Ele me traz para o seu reino. Então eu passei a ser santo. Eu não sou treva mais, eu sou do reino. Eu fui santificado pelo Senhor Jesus Cristo. Amém? Você pode levantar sua mão e falar: eu sou santo por causa do Senhor Jesus Cristo. Você é, e ninguém pode roubar isso de você. Essa é a santidade posicional. Existe a segunda etapa da santidade, que é o resultado da nossa experiência diária com Jesus Cristo. Agora que eu conheço Jesus, agora que eu ando com Ele, eu vou diariamente ser transformado por conta desse relacionamento que eu tenho com Jesus. E cada pessoa é uma pessoa. Algumas vão ser transformadas mais rápido do que outras. Vocês sabem, vocês observam na casa. Tem irmãos que se libertam de maus hábitos rapidamente. Ele aceita Jesus, ele já para com tudo aquilo que ele sabe que ofende a Deus. Alguns levarão anos para conseguir os mesmos resultados. Mas essa pessoa é menos santa por causa disso? Não, porque a santidade é a minha união com Jesus Cristo. Não é aquilo que eu estou fazendo, é o que Jesus está fazendo em mim. Cada pessoa está num processo com Jesus. Aqui eu tenho diversas pessoas que já na santidade progressiva, já estão aprendendo, já estão se libertando do poder do pecado, já estão vivendo cada vez mais para a glória de Deus, e essa obra não vai terminar. Segundo Filipenses 1,6, abra sua Bíblia por gentileza. Filipenses é um dos livros da Bíblia que trata da santificação progressiva. Filipenses capítulo 1 e o verso 6. Todos os irmãos encontraram? A palavra do Senhor diz assim: pois eu estou certo de que Deus, que começou esse bom trabalho na vida de vocês, vai continuá-lo até que ele esteja completo no dia de Cristo Jesus. Quem nos santifica é o Senhor. Esse bom trabalho que Deus começou em nós vai durar até o último dia de nossa vida. Fale para o seu irmão: eu não estou pronto ainda. Diga isso para ele. Nenhum de nós está pronto ainda. Alguns aqui ainda são imaturos, outros estão adquirindo maturidade e outros já são maduros. Graças a Deus por isso. Há 3 tipos de cristãos aqui, mas todos estão nesse bom trabalho que papai está fazendo. Aleluia! Não é bom saber que o papai está trabalhando em você? Não é bom saber que o papai está trabalhando no seu coração? Irmãos, a gente fala de Deus trabalhar, a gente pensa nas causas, né? Deus trabalhando no meu trabalho, Deus está trabalhando na minha família. Não, Deus está trabalhando dentro de você, porque o seu coração precisa de transformação.
A santificação progressiva é eu me tornar cada vez mais parecido com o Senhor Jesus Cristo. Eu me tornar cada vez mais parecido com o meu Salvador. Ainda em Filipenses capítulo 2, nós vamos ver no versículo de número 12, essa obra que Deus está fazendo em nós. Como que ela é desenvolvida? Filipenses capítulo 2, a partir do verso 12, a palavra do Senhor diz assim: portanto, meus queridos amigos, vocês que me obedeceram sempre quando eu estava aí, devem obedecer muito mais agora que estou ausente. Continuem trabalhando com respeito e temor a Deus, para completar a salvação de vocês, pois Deus está sempre agindo em vocês, para que obedeçam à vontade dEle, tanto no pensamento como nas ações. Desenvolver a vossa salvação com temor e temor. Então nós precisamos continuar lutando contra a carne. Agora que nós já adquirimos conhecimento da verdade, lutar mesmo, mortificar mesmo, porque Deus está nos dando todos os recursos necessários para a gente se tornar cada dia mais parecido com Jesus Cristo, nosso Salvador. Você quer saber o quão santo que você é? É o quanto que você é parecido com Jesus. Esse é o nosso padrão. Ah, pastor, eu não corto cabelo, eu uso a minha saia no pé, não uso esmalte, nem base na unha, nem maquiagem nenhuma, pastor. Eu sou santo? Isso não quer dizer absolutamente nada. Se você fala mal do seu irmão, se você não ama, se você não estende a mão, se você não tem compaixão, se você não perdoa, se você não evangeliza, o fato de nós não usarmos algumas roupas é o temor que nós temos de Deus, apenas isso. Mas santificação é o quanto eu estou parecido com Jesus. De nada adianta a minha roupa dizer que eu sou crente, mas as minhas atitudes dizerem exatamente o contrário. Santidade é você entrar aqui na casa para adorar o Senhor e não para conversar com ninguém e nem para observar a vida de ninguém. É você se lembrar aqui dentro que você é pó e quando entrar, cair de joelho no chão e falar: Senhor, tem misericórdia da minha vida, me ajuda a te honrar mais, a te servir mais. É você sair do Facebook um pouquinho e você ir para a palavra de Deus, para a oração. Deixa eu ver o que papai quer me ensinar. É a Bíblia, é ser apaixonado pela palavra, é você ver alguém caído no chão do centro passando fome e você tem como ajudar, você estender mãos generosas, mãos de misericórdia. Isso é santificação. E sem santificação ninguém verá o Senhor. Então é a gente aceitar que ser parecido com Jesus é o nosso objetivo de vida. O quanto que você tem empenhado para ser parecido com Jesus? Você ama como Ele amou? Você perdoa como Ele perdoou? Você é generoso como Ele foi generoso? Você se preocupa com as minorias como Ele se preocupou? Jesus era filho de prostituta, de fariseu. E a gente olha para essas pessoas: olha lá, um ímpio, pecador indo para o inferno. Você vê de lá também. Não é interessante? A gente que vem do lixo julga quem está no lixo. Será que a gente entendeu o Evangelho? Nós precisamos ter a mesma compaixão que Jesus Cristo teve por nós. Aquele que não está na fé não é pior do que a gente. Ele só não foi esclarecido, mas ele vai ser esclarecido quando eu e você desejarmos viver uma vida para a glória do nome de Jesus Cristo. Quantos querem viver essa vida? Glorifique o nome do Senhor Jesus Cristo nessa noite. Ser como Ele foi. A última etapa da santificação é a santificação final, quando nós vamos receber o corpo transformado. Quando o que é corruptível, essa carne que você está hoje, vai ser revestido da incorruptibilidade, e nós vamos receber um novo corpo que não será mais sujeito ao pecado. Um corpo que não adoece, um corpo que não peca, um corpo que já não tem mais nenhum tipo de escravidão, um corpo glorificado. Pastor, tem versículo? Tem. 1 Coríntios 15, que logo me chega. Eu não vou fazer leitura hoje. Amém, meus irmãos? Mas são essas etapas da santificação. Os irmãos estão entendendo a palavra do Senhor? Hoje é um pouco mais de doutrina, mas vocês vão gostar. Daqui a pouco eu vou pegar uns assuntos mais práticos. Por fim, meus irmãos,
no capítulo 6 e no verso 11, mais uma doutrina bíblica que vocês têm que conhecer. É a doutrina mais importante da Bíblia, é essa última aqui. E aceitos por Ele, por meio do Senhor Jesus Cristo e pelo Espírito do nosso Deus, as traduções mais antigas, justificados. Marca essa palavra na sua Bíblia, justificado. Essa é a expressão bíblica mais importante do Novo Testamento. O que significa ser justificado? Ser aceito por Deus. De que maneira o Deus Santo pode aceitar um ser humano pecador? Então entra a doutrina bíblica da justificação. Como que Deus pode olhar para mim e para você, que somos pecadores, e somos, viu? Não vem falar que não é, que você pecou hoje. Hoje você cometeu algum pecado. Pode ter certeza disso. Se não for um pecado curado por omissão, todos nós falhamos. Como que Deus pode nos aceitar? Deus determinou que pela fé em seu Filho Jesus Cristo, os pecadores podem ser justificados dos seus pecados. Por causa da fé que o pecador tem no Senhor Jesus Cristo, ele então é perdoado dos seus pecados e aceito na presença de Deus. Mas o que significa ter fé em Jesus Cristo? Porque qualquer pessoa de fora pode falar que tem. Ter fé em Jesus Cristo, em primeiro lugar, é você se reconhecer pecador. E você reconhecer que você está indo para o inferno por causa dos seus pecados. É a primeira convicção. Eu sei que eu sou pecador. Eu sei que os meus pecados estão me levando para o inferno. E eu preciso de um Salvador. Então você olha para a cruz do Calvário, vê aquele homem padecendo, vê aquele homem sofrendo por causa dos pecados da humanidade. Ali ele era verdadeiro Deus e verdadeiro homem, padecendo por cada um de nós. Então você fala: esse é o Salvador que eu preciso, essa é a salvação que eu necessito. Eu dou as costas para o mundo e agora eu vou viver de acordo com os ensinamentos do Salvador. Essa é a fé que justifica. Essa é a fé que Deus quer encontrar em nós. Só ter fé de boca até os demônios têm. Agora, a fé de vida eu posso observar em cada um dos senhores que estão aqui, para a glória do nome de Jesus Cristo. É essa fé que nós precisamos ter. Você tem essa fé em Jesus? Pode adorá-lo nessa noite? Pastor, está na Bíblia, é isso? Tá. Romanos capítulo 5, verso 1. Os irmãos contaram? Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Romanos 5, verso 1. Sendo, pois, justificados pela fé, por causa da fé que temos em Jesus Cristo, eu e você fomos justificados e agora nós temos paz com Deus. Deus não está mais irado conosco, agora Ele nos ama, como um pai ama um filho que chegou no seu apreço. Amém, meus irmãos? Você pode glorificar a Deus porque você foi justificado. Você pode agradecer a Deus porque Deus te aceitou por causa de Jesus Cristo e da sua morte. Então nós temos muitos motivos para celebrar o Senhor. Verso 12. Aqui nós vamos mudar um pouquinho o tom do que Paulo está desenvolvendo. E ele vai nos trazer agora um assunto referente à liberdade cristã. O verso 12 diz assim: alguém vai dizer, eu posso fazer tudo o que quero. Pode sim, mas nem tudo é bom para você. Eu poderia dizer, posso fazer qualquer coisa, mas não vou deixar que nada me escravize. Outro vai dizer, o alimento existe para o estômago existe para o alimento. Sim, mas Deus acabará com os dois. O nosso corpo não existe para praticar a imoralidade, mas para servir o Senhor, e o Senhor cuida do nosso corpo. Meus irmãos, nós vamos entrar aqui já numa segunda etapa do pensamento de Paulo, em que ele vai abordar agora o assunto da liberdade cristã. Todos nós aqui fomos salvos para a liberdade em Cristo Jesus. Mas não podemos confundir liberdade com libertinagem. São duas coisas completamente diferentes. Liberdade não é fazer tudo o que eu quero. Liberdade é eu ser capaz de fazer tudo o que precisa ser feito. E o que é liberdade cristã?
Não é eu fazer tudo o que eu quero fazer, mas é eu fazer tudo aquilo que Cristo quer que eu faça. Essa é a verdadeira liberdade. Muitas pessoas confundem liberdade com libertinagem. Pensam que pelo fato de Deus ser bom, e Ele é, graças a Deus por isso. Pensam que pelo fato de Deus ser perdoador, e Ele é, graças a Deus por isso, eles vão poder viver a sua vida com irresponsabilidade. Pecar, 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 fazer o que bem entender, e vai dar tudo certo no final, porque Deus é um velhinho de barba branca, e no final das contas Ele vai me perdoar. Irmãos, de fato, pode ser que muitos naquele dia tenham vivido uma vida desregrada, tenham vivido uma vida falha, mas podem alcançar a misericórdia de Deus apesar de todos os seus pecados. Mas que tipo de vida que essa pessoa vai viver? Uma vida fracassada, uma vida sem deixar um legado, uma vida vazia, uma vida de derrota, que em nada vai contribuir para o reino de Deus. Eu recebi uma mensagem no Facebook de um irmão que lê meus devocionais, ele é lá do Nordeste, e ele partilhou comigo o seguinte: pastor, eu falhei, e eu traí minha esposa, e eu tenho agora vergonha de contar para ela, vergonha de contar para o meu pastor, porque eu tenho medo das consequências. O que eu devo fazer? Eu respondi: tem que fazer o que é certo, procure a sua esposa e procure o seu pastor, conte o que aconteceu, se arrependa. E ele me disse assim: mas e se a minha esposa me abandonar? Eu vou falar, eu falei para ele, você devia ter pensado nisso antes de pecar, porque Deus perdoou o pecado, mas a consequência é minha responsabilidade. Então, quando uma moça, por exemplo, solteira, eu tenho algumas, né, falha na pureza do corpo e se lança numa jornada sexual, não estão preparadas para isso, não casaram ainda, elas podem ser perdoadas por Deus, mas a barriguinha pode aparecer, não é? O filho pode chegar e vão ter que levar isso para a vida toda. Então Deus perdoa o pecado, mas as consequências são suas. A desonra de perder a virtude da pureza, um filho que pode chegar, o filho é bênção do Senhor, mas um filho fora do tempo vai tornar a vida mais difícil, mesmo sendo uma bênção. Então Deus vai perdoar o seu pecado, mas a consequência é totalmente sua. E isso é muito importante nesse tema aqui. Nós, de fato, podemos fazer qualquer coisa, mas nem tudo convém ao cristão. Tudo aquilo que atrapalha o nosso relacionamento com Deus deve ser tirado da nossa vida. Tudo aquilo que nos impede de estarmos mais próximos de Deus, tudo aquilo que nos impede de termos uma vida mais dedicada e consagrada a Deus, deve ser deixado de lado, porque o mais importante agora, se eu de fato entendi o Evangelho, é eu ter uma vida sincera na presença do meu Salvador. E às vezes, irmãos, a gente usa esse verso aqui: tudo é lícito, né? Mas nem tudo convém, né? Só para essas coisas mais básicas, né? Mais banais, né? É a bebida, é uma tatuagem, essas coisas, a gente só usa para isso. Mas tem muita coisa que não convém que a gente faz, não é? Não convém, por exemplo, caluniar o irmão, e a gente calunia. Não convém, por exemplo, a gente assistir TV e deixar de ler a Bíblia, mas a gente assiste. Não convém, por exemplo, a gente ficar em casa de culto, mas a gente fica. Então isso aqui vai muito além. Você precisa, irmão e irmã, avaliar com muita reflexão. O que tem atrapalhado você de ser aquela pessoa cheia do Espírito Santo que você deveria ser? Não está na hora de se ligar a TV um pouquinho? Não está na hora de sair do Facebook? Não está na hora de trocar as amizades? Não está na hora de parar de falar o que não sabe, o que não viu? Não está na hora de vestir a camisa? Não está na hora de comprometer mais? Não está na hora de parar de procurar culpados e cair aos pés de Jesus se apresentando como uma solução? Não está na hora de parar de reclamar, de murmurar, de ver o defeito do outro, quando nós, com humildade, precisaríamos reconhecer que o maior problema está em nós mesmos. Então é uma questão que nós temos que levantar aqui. Tudo é lícito, irmão, mas nem tudo convém. E às vezes algumas decisões que você tem tomado por orgulho podem estar atrapalhando um plano maravilhoso que Deus tem para desenvolver na sua vida.
O nosso orgulho rouba tudo que Deus tem para fazer para a gente. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. E é tempo de matar o orgulho para viver uma nova vida na presença de Jesus Cristo. Aleluia. Difícil é glória a Deus, meu irmão, não tem chave aqui, né? Nem vitória, nem bênção, né? Mas o irmão fica assim, mirradinho, né? Mas esse é o Evangelho, meus irmãos. Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Sem cruz você não está seguindo Jesus, você está seguindo a você mesmo. Então você precisa avaliar o que tem que mudar na minha vida. De que maneira eu tenho que conduzir a vida agora que eu obtive conhecimento da verdade? E você tem que tomar essa decisão firme. E essa decisão, irmãos, tem que ser tomada dia após dia. Porque chega momentos na vida que a gente se acostuma com a rotina da igreja e a gente já não tem mais aquele desejo de realmente ter um relacionamento pessoal com Jesus Cristo. Então que Deus nos livre da religiosidade e traga para nós um novo fôlego de vida na presença dele. Quantos querem esse novo fôlego de vida aqui? Glorifique o nome do Senhor Jesus. O Espírito Santo está procurando você para uma nova experiência, para uma nova realidade, uma nova dimensão. Verso número 14. Pelo seu poder, Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará a nós. Irmãos, veja que parece que Paulo teve aqui um momento de prolixidade, né? Teve um momento aqui que o pensamento dele dispersou. Ele estava falando de coisas que são lícitas e coisas que não convêm, e de repente ele fala da ressurreição. Por que que ele saiu do foco tão rapidamente? Você já viu pessoas que são prolixas? Ela vai contar para você que a galinha atravessou a rua e ela começa: olha, lá no meu quintal tinha uma galinha, pena marrom, lista vermelha, pé amarelo. Não era só ela, tinha outras galinhas, mas eu quero falar dessa prolixidade. Dá uma volta enorme. Irmão, seja objetivo na sua comunicação. 2 mais 2 é 4. Não faça milonga, não, em nome de Jesus Cristo. Não precisa encher linguiça, não. Seja objetivo. Isso em qualquer área da vida. Seja bem objetivo, melhor. O mundo precisa de pessoas objetivas. Parece que Paulo aqui deixou o pensamento dele escapar. Por que falar de ressurreição no meio de uma conversa sobre o que deve fazer e o que não deve fazer? Porque, meus irmãos, a ressurreição é a maior esperança que nós temos. E não se prega sobre isso. Muito difícil você ouvir uma mensagem sobre a ressurreição dos mortos. Mas é a maior esperança que o cristão tem. A esperança de que o bem triunfará, que Deus vencerá o mal e que aqueles que morreram em Cristo não permanecerão mortos, mas ressuscitarão com uma nova vida na eternidade. Por que Paulo lembra primeiro da ressurreição de Jesus Cristo e depois da nossa ressurreição no meio dessa conversa? Porque tendo em vista, irmãos, uma promessa tão grande de que a vida não vai se encerrar com a morte, será que a gente não pode se comprometer um pouquinho mais? Será que a gente não pode se esforçar um pouquinho mais? Tudo nessa vida é passageiro. O dinheiro que a gente ganha vai passar. A casa que a gente mora vai passar. A beleza vai passar também. Tudo nessa vida é passageiro. Mas o cristão está olhando para aquilo que é eterno. Aleluia. O mundo vai de mal a pior, mas Deus vai vencer. Ele está vencendo e vai vencer. E nós que somos de Deus venceremos com Ele. Chegará um dia em que a trombeta soará. E a Bíblia diz que aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. E para quê? Para o encontro com o Senhor dos ares. Momento, irmãos, que você não vai ter que chorar mais. Momento em que a doença não vai mais assolar sua família. O momento em que Satanás não enviará mais nenhuma forma de condenação ou de acusação, porque nós vamos estar unidos de uma vez por todas com aquele que ama a
Os que morreram em Cristo ressuscitam primeiro, e nós, os que estivermos vivos, seremos transformados e raptados pelo Senhor Jesus Cristo para o encontro dos ares, e então estaremos para sempre com o Senhor, segundo as Escrituras. Glória a Deus. Tendo em vista, irmãos, que isso aqui é uma cena tão pequena da história, será que nós não podemos consagrar um pouco mais, esforçar um pouco mais, jejuar um pouco mais, buscar mais poder de Deus para a vida, buscar mais unção, uma comunhão mais estreita com o nosso Salvador Jesus Cristo? Irmão, para de pensar na terra. Você troca de celular, de carro, de bairro, de casa, de cabelo, de pele a pele, e continua sendo a mesma pessoa. Não é verdade? É bom, satisfaz o nosso ego. Se a gente tem condição de melhorar, vamos melhorar. Deus é glorificado nisso também. Também é um testemunho do que Deus faz no meio do povo dele. Mas nosso objetivo não é isso. A nossa âncora está fincada lá no céu. É para lá que nós estamos olhando, porque é de lá que brevemente virá o Salvador. E nós precisamos pensar um pouco mais nisso, porque quanto mais nós pensarmos no céu, mais a nossa vida vai ser desafiada à santificação, desafiada à consagração, desafiada à evangelização. Você tem pensado no céu, irmão? Você tem pedido dons espirituais? Você tem buscado o batismo no Espírito Santo? Você tem buscado o poder de Deus? Você tem buscado o seu instrumento vivo nas mãos do Senhor? Ou as suas orações se resumem: Senhor, dá emprego novo para meu marido, Senhor, aumenta meu salário, Senhor, me ajuda a pagar essa conta? Irmãos, nós nos tornamos materialistas e não percebemos. Mas que Deus levante em Filipe um povo que está pensando nas coisas celestiais. Nós precisamos disso. Verso 15: será que vocês não sabem que o corpo de vocês faz parte do corpo de Cristo? Será que eu vou pegar uma parte do corpo de Cristo e fazer com que ela seja parte do corpo de uma prostituta? É claro que não. Paulo aqui vai nos trazer, meus irmãos, uma maneira de usar a liberdade cristã de forma incorreta, de forma maligna. Alguém que professa ter fé em Cristo, que foi livre do pecado, ele pode, por conta da sua liberdade, julgar que ele pode entrar pelo caminho da imoralidade, mas eu sou livre. Mas Deus vai me perdoar. E Paulo então confronta: irmãos, nós fazemos parte do corpo de Cristo. Cada um de vocês aqui, individualmente, é membro do corpo de Cristo. Aonde você vai, Cristo está com você. Você é o pé de Cristo na face da terra. Aonde você vai, Cristo está com você. É por isso que o nosso procedimento tem que ser o melhor possível, aonde nós estivermos. E Paulo aqui ele fala: a gente vai unir o corpo de Cristo com uma prostituta? Claro que não, ele responde. Todas as vezes que nós pecamos, meus irmãos, segundo a doutrina de Paulo, nós estamos associando o nosso Cristo ao pecado. Então, quando nós mentimos, nós estamos fazendo de Cristo mentiroso. Quando nós roubamos, nós estamos fazendo de Cristo um ladrão. Quando nós caluniamos, nós estamos fazendo de Cristo um caluniador. Você é membro do corpo de Cristo. Então você tem que viver como Cristo viveu, de forma que tudo que você fizer, pensar ou falar, seja para a glória de Deus Pai, seja para a glória do nosso Salvador. Aleluia, glória a Deus. Verso 16: ou será que vocês não sabem que o homem que se une com uma prostituta se torna uma só pessoa com ela? As Escrituras Sagradas afirmam: os dois se tornam uma só pessoa. Porém, quem se une com o Senhor se torna espiritualmente uma só pessoa com Ele. Irmãos, que maravilha! Que coisa tremenda! Coisa tremenda é saber que nós estamos unidos espiritualmente com Jesus. Aleluia!
Aleluia. Alguma irmã aqui que acabou de fazer um prato de comida bem gostoso? A gente esteve na sexta-feira com a irmã de Nalva. Eu ainda estou com o sabor daquela prata salgada, irmãos. Meu Deus do céu, que comida maravilhosa! Que comida maravilhosa! E depois estivemos no sábado ali no Misto in My House, na casa da irmã Natália, e eu ainda estou com aquele arroz e aquela maionese, irmãos. Que comida boa! Glória a Deus. A minha esposa falou algo que é verdade, que Deus tem dado o dom da cozinha para os irmãos de Limpê. De todos os lugares que nós passamos, aqui nós temos os melhores cozinheiros assim, disparados. E eu fico pensando, Dinaldo, você colocaria um prato bonito daquele numa mesa suja? De jeito nenhum. De jeito nenhum. Limpa a mesa toda para depois colocar o prato. Mas é engraçado que Cristo não fez assim. Cristo, que é puro, que é santo, ele se associa com a gente, que é pecador, que é impuro. Ele aceita se associar com aqueles que não são nada, porque ele sabe que nós só podemos ser alguma coisa se ele estiver unido conosco. Aleluia. O meu valor não está em mim mesmo. O meu valor está em Cristo unido em mim. Aleluia. É Ele que me dá valor. A minha santidade vem dele. A unção que está na minha vida vem dele. O amor que eu sou capaz de professar vem dele. Ele é tudo que eu não sou nada. Tudo que sou por causa dele. E sem ele eu nada sou. Aleluia. Aleluia. Valorize a sua união com Jesus, minha irmã. Valorize a sua união com Jesus, meu irmão. Ao acordar, olhe para o céu, Jesus. Obrigado por estar unido comigo. Seja o meu companheiro na minha jornada. Eu quero sentir a tua presença. Aleluia. Nós precisamos tornar real na nossa vida aquilo que a doutrina fala tão claramente. Jesus está unido com você. Aleluia. Pastor, mas eu não mereço essa união. É por isso que você precisa. Você não merece mesmo, mas Ele sabe que você precisa. Então Ele desceu do céu para poder morar dentro de você. Aleluia. Você pode glorificar o nome do Senhor Jesus Cristo por isso? Você pode agradecer a Jesus por estar unido com você. Ah, pastor, mas eu não sinto isso. Estou tão provado. Você está participando do sofrimento dele. Está na Bíblia, isso é doutrina. Não vai ser fácil para ninguém. Nenhum cristão vai ter facilidade nessa vida. Mas o sofrimento dessa vida não se compara com a glória que vai ser revelada em nós. O crente sofre nessa vida para se alegrar na próxima. O ímpio se alegra nessa vida para sofrer na próxima. Então você tem que escolher se você vai levar a sua cruz e sofrer ao lado de Cristo, ou se você vai viver no curso desse mundo aqui para ser surpreendido e não ser achado em graça naquele dia de participar do reino de nosso Senhor. Aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome de Deus. Você precisa verificar se a cruz ainda está no ombro. Aleluia. A cruz está ainda, irmão. O esforço está aí, o comprometimento está aí, o amor pela obra de Deus está aí, o amor por todos os irmãos indistintamente está aí, a generosidade está aí, o desejo de servir a Deus, de buscar o Senhor está aí ainda. Ah, pastor, não estou encontrando. Então é tempo de ver aonde que a cruz caiu, pegar-a de volta e continuar nos caminhos do Salvador Jesus Cristo. Aleluia. Glória a Deus. Verso 18: fujam da imoralidade sexual. Qualquer outro pecado que alguém comete não afeta o corpo, mas a pessoa que comete imoralidade sexual peca contra o seu próprio corpo. Irmãos, é interessante que a Bíblia ela
nos dá palavras de ordem, dependendo da situação que a gente vai enfrentar. Por exemplo, a Bíblia manda fugir do diabo? Sim ou não? Fugir não. Resistir. Resistir ao diabo. Fugir não. O diabo a gente resiste. E o resistir aqui do grego é a resistência que o soldado faz com a lança apontada. Você vai vir para cima de mim, você vai se espetar, porque eu vou para cima de você. Mas a imoralidade sexual, a Bíblia não manda resistir. Ela manda fugir. Nenhum de nós, meus irmãos, é forte o bastante para resistir à imoralidade sexual. Não se iluda. Ah, pastor, eu sou um santo homem de Deus. Mas se a imoralidade vier forte contra você, você cai. Ah, pastor, eu sou uma santa e consagrada irmã do círculo de oração. Mas se o diabo quiser te derrubar com a imoralidade sexual, ele consegue. Então a imoralidade a gente foge. Meninas, fujam dos rapazes na escola. Irmãos, fujam das companheiras de trabalho. E o mundo está tão estranho que fuja até dos companheiros de trabalho também. Está tudo muito estranho. Irmãs, cuidado com os cobradores de ônibus. Motorista. Numa das igrejas que eu passei, eu dei uma situação de uma irmã da igreja que teve um envolvimento sentimental. Não chegou a pecar, mas envolveu-se sentimentalmente com um cobrador de ônibus. Pessoa acima de qualquer suspeita. Então todos nós estamos sujeitos. Então o caminho é fugir. Não dê brecha. A paz dos solteiros e até os irmãos casados que têm internet em casa, vejam bem onde tem navegado. Hoje está difícil, viu, irmãos? Até os portais que nós precisamos acessar, por exemplo, o UOL, ontem eu fiquei estarrecido. Na primeira página do UOL, uma foto de dois homens se beijando, celebrando o seu casamento. Algo que a nossa Constituição chamaria de atentado violento ao pudor, que nós só veríamos no site pornográfico, nós já somos obrigados a ver na primeira página, porque a sociedade quer que a gente engula isso. Autor de novela, não é? Ela casou com seu companheiro de 40 anos e está lá a foto dos dois beijando. E as nossas irmãs veem novela quando chegam em casa. Que gracinha, né? É uma belezinha. Aí chega na igreja e fala: Deus, glória a Deus. Não fala em línguas, você alegra. Sabe por quê? Comeu muito lixo antes de chegar aqui. A espiritualidade vai embora. Porque daí a irmã vê lá, a atriz principal lá, está casada, mal casada, vai se apaixonar por outra, ela pagou um casamento danado, e eu preciso também do Ricardão, e aí começa a cabeça a virar. Aí tudo pode, em nome do amor, tudo é possível, até destruir famílias é possível, não é? Vocês estão rindo, mas é sério. Quem tem ouvido os outros, o Espírito está dizendo para a igreja que hoje a gente tem que fugir dessas brechas, dessas armadilhas que o adversário tem colocado perante a gente, em nome de Jesus Cristo. Verso 19: será que vocês não sabem que o corpo de vocês é o templo do Espírito Santo que vive em vocês e lhes foi dado por Deus? Vocês não pertencem mais a vocês mesmos, mas a Deus, pois Ele os comprou e pagou o preço. Portanto, usem o seu corpo para a glória dele. Duas verdades nesse trecho que nós lemos. A primeira: o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Todo aquele que creu em Cristo, dentro dos parâmetros bíblicos, ele se arrependeu dos seus pecados, ele reconheceu que é réu de condenação e buscou a ajuda do Salvador. Ele passa então a ter o Espírito Santo morando nele, como um penhor. Abra sua Bíblia em Efésios 1:3, por favor.
Todos irmãos encontraram? Efésios 1, 13 e 14, a palavra diz assim: a mesma coisa aconteceu também com vocês. Quando ouviram a verdadeira mensagem, a boa notícia que trouxe para vocês a salvação, vocês creram em Cristo, e Deus pôs em vocês a sua marca de proprietário, quando lhe deu o Espírito Santo que ele havia prometido. O Espírito Santo é a garantia de que receberemos o que Deus prometeu ao seu povo. E isso nos dá a certeza de que Deus dará liberdade completa aos que são seus. Portanto, louvemos a sua glória. Quando você creu em Cristo, você foi iluminado pelo Espírito Santo, porque nós só podemos crer em Jesus se o Espírito Santo primeiro nos iluminar. Crer em Cristo não é uma decisão da carne, é uma vocação de Deus. Deus nos chama para a sua salvação. Deus, então, a primeira coisa que Ele faz, Ele coloca o seu selo de propriedade em nós. Eu viajei esses dias, agradeci aos irmãos na quinta passada que oraram, e eu observei na viagem que é colocado uma etiqueta na minha mala, e é entregue para mim uma outra cópia dessa etiqueta, para eu saber, no final da viagem, quando acontece a expedição das malas, que aquela mala é minha. Então eu posso olhar, é o seu meu selo? É, então essa mala aqui é minha. Deus fez isso com a gente. O Espírito Santo em nós é o selo. Aleluia! Porque nós temos o Espírito Santo, Deus sabe que nós somos dele, para a glória do nome do Senhor Jesus. Quantos aqui foram selados com o Espírito Santo? Glorifica o nome do Senhor. Todos que creram já têm o selo já. Graças a Deus. Todos que creram já têm o selo. E o que esse selo significa? É o penhor. Não sei se já aconteceu com vocês, comigo já. Me lembro que na última aula do colegial, isso no ano de 1997, faz tempo, muito tempo, nós fomos comemorar com os amigos numa pista de boliche, a formatura. E nós chegamos ali e nós não nos demos conta da questão do horário que nós ficaríamos ali na pista, e no final das contas, nós não tínhamos todo o dinheiro necessário para pagar o que nós gastamos naquela noite. O que foi necessário fazer? Cada um daqueles jovens deixou um penhor naquela pista. E qual foi o penhor que pediram para a gente? O RG. Porque naquele tempo não tinha poupa-tempo. Fazer uma segunda via de RG durava de 3 a 4 meses. Aqui não você lembra disso? Demorava. Hoje você faz no dia. O que significava aquilo? Era a garantia que o proprietário tinha de que eu ia voltar para pagar o que eu estava devendo. O Espírito Santo também é um penhor. Deus colocou ele em nós como uma garantia que Ele está dando para a gente de que um dia Ele vai voltar para o acerto de contas. É garantia dele. E sabe o que é o acerto de contas? Nós vamos receber todas as promessas que Ele nos fez, de um novo céu e de uma nova terra onde haverá justiça. Só vai para lá quem tem o Espírito Santo dentro de si. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Você tem o Espírito Santo, meu irmão? Você pode glorificar Deus por isso? Todos que creram têm. E já que nós temos, nós fomos comprados por um bom preço. Agora nós vamos usar o nosso corpo para a glória de Deus. Como? Essas mãos que antes roubavam, agora vão ser estendidas para ajudar. Essa boca que antes falava palavrões, mentiras, agora vai ser usada para proclamar a mensagem de salvação. Esses pezinhos que antes iam para a balada, que dançavam, era beijinho no ombro, lepo-lepo, agora vão caminhar na face da terra, levando cada um de nós para anunciar as boas novas de salvação. Agora o meu corpo vai ser usado para o louvor da glória de Deus. Esse é o desafio que Deus faz para cada um de nós aqui. A pergunta que o Espírito Santo está fazendo para nós pela palavra: será que o nosso corpo está sendo usado para a glória de Deus? Fique de pé, irmão.